Show me the money. Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado da tecnologia. Tô empolgado. Imita o ChatGPT aí pra gente, vai. Como é que é? Como que se imita? Não sei, faz aí pra mim. Cria agora, criatividade. Não sei imitar, não vou tentar imitar. Achei que você ia fazer uma vozinha de robô aí, Então, clássica. Sabe que agora tem um aplicativo do chat que dá pra você mandar o áudio, né? Mas Dá. eu gostaria muito que ele me respondesse em áudio. Em áudio Pra também? ficar trocando ideia, de boa. É maneiro. Mas aí você tem que conseguir personalizar a voz da resposta, pelo menos, né? Não pode Eu ser vi que aquela a voz do galera tá Google utilizando chatona. já até pra dar golpe esse tipo de coisa, você viu? Cuidado. Que ele consegue mandar um áudio com a sua voz pra alguém. É mesmo? Então você tem que sempre perguntar, cria um código aí com a tua família pra ter... Eu sei que quando a galera liga no número estranho, é bom você não responder. É só Exato. escutar, ver se alguém fala, porque senão ele pode capturar a sua voz na Aí, ó, resposta. cada vez mais nós vamos ter que tomar esse tipo de cuidado. Fique dick. E a gente que já é pouco avoado, né? Tamo ferrado. Se Mas você é quer dar isso. um belo de um golpe, o Lucas Colas é um alvo interessante. Perfeito, isso aí. Homem O Stetter rico, não, toma nunca cai. vinho até não querer mais. É Ai, um ai. bom alvo pra um golpe. Bom, já demos uma bolinha do que vai ser hoje, né? Vamos falar... Hoje esse programa não fala português. Vai ser só da gringa. Você vai fazer a apresentação em inglês? Não, óbvio que não. Não vou gastar o meu inglês exuberante aqui de forma gratuita. Né? Gratuito. Precisa ter a oportunidade pra fazer isso, né? Até É. porque se eu fizer aqui na frente do Andrew, ele vai dar risada da minha cara. No Nossa, inglês. eu vou Que tremer sotaque na é hora. esse que você tá fazendo? Que bizarro. É. Parece o Ney conversando com o Jimmy Butler. É. Perfeito. Exatamente. Bom, hoje a gente vai separar o programa em blocos de conversa aqui, né? A gente quer começar falando um pouquinho de cenário nos Estados Unidos, que tem levantado algumas bolas aí, principalmente em relação à questão do teto da dívida, que é o mais recente aí dessa brincadeira toda. Mas depois a gente quer gastar uma boa parte do episódio para falar de AI, né? E dessas empresas. Tudo bem que são as 7 que estão subindo, puxando o índice lá fora, né? Mas tem alguns casos específicos que estão bebendo dessa fonte da AI e aí, será que é bolha? Não é? Tem todo esse crescimento ali dentro? Não tem? A gente quer ouvir um pouco as opiniões sobre isso no programa de hoje, Henrique Stetter. É isso aí, Lucas Colas. Até porque eu vou só dar uma palhinha de uns números que eu peguei. E pode ser que esse número fique um pouco desatualizado hoje, amanhã, mas, enfim, até essa semana, a gente tinha, por exemplo, uma Microsoft da vida andando 40% no ano, Apple 43%, Amazon 47%, Meta, ex-Facebook, 118%, Nvidia 169%. E nasce, claro, uma necessidade de discussão em cima desse tópico, porque no início do ano todo mundo me falava que o trade era estar vendido no S&P. Mas o S&P não para de subir por conta exatamente deste tipo de empresa. Ou seja, o que devemos fazer? Já passou, minha grande dúvida, na verdade, não é se eu devo vender o S&P. Não ia vender o S&P. Não ia. Os gestores que eu invisto fazem isso. Eu não ia ficar short Estão perdendo S&P. dinheiro nesse trade. Mas eu gostaria muito de saber se ainda dá pra comprar alguma coisa pra surfar essa onda de inteligência artificial ou se já perdi mais esse boom também. Porque eu sou especialista em perder grandes A oportunidades. gente sempre tá dormindo. Você comprou a Edux gente no mês passado? Não. Subiu A gente, setentinha. a gente acorda depois, a partir que subiu 30%, a gente acorda pro papel. Aí você compra e cai. Exatamente. Sempre. É Sempre. Isso, é isso. Bom, vamos falar sobre tudo isso hoje. Uhum. Mas antes, Henrique Stetter, Diga lá. avisar só a nossa audiência duas coisas. Primeira delas, nós temos uma comunidade no Telegram, nem todo mundo sabe, mas Sim. nós temos mais de 25 mil pessoas que já sabem e estão lá, Uhum. né? E a gente manda bastante coisa lá. Já mandei coisa da WHG lá, já Claro. mandei relatório do Tiagão lá Uhum. pra galera. A gente manda áudio explicando o que tá acontecendo com o mercado, conversas que a gente teve com as assets. Manda Bolinha lá. vai no evento, faz o resumo do evento da Verde, da Tarpa. Eu fiz a melhor cobertura do Verde Day. Eu boto fé, não Eu tenho fiz, dúvida. Eu fiz porque, inclusive, a galera do outro lado da mesa disse que foi a melhor também. Se disseram. E se não disseram também, finge que foi. Não, mas foi, eles elogiaram.
Falar, Tá pô, parabéns, foi muito bom. Porque Tem foi o em tempo Morning real. Call, Tem Morning Call do Stetter todo dia de tem algumas manhã. notícias importantes. Todas as notícias que a gente acha que são relevantes para isso. preço, a gente manda lá. Então, assim, quer ficar informado, mas com esse toque nosso, meio backstage do mercado, tá dando um trabalho descomunal fazer isso, tá? Então, por favor, se inscreve. E tem mais, né? Dá pra você mandar a mensagem respondendo o que É a isso, gente tem a publicar. interação, esse é o mais legal, interagir com a interação. gente. Então, faça parte da nossa comunidade do Telegram, é de grátis, Que 0800, gostoso. É disso que eu gosto. entendeu? Agora, aproveitando o episódio de hoje, que vamos falar do tema internacional, agora teremos editoria de investimentos no exterior lá no Infomoney. O Infomoney vai começar a fazer uma cobertura mais robusta do tema internacional, né? O Infomoney, que já é a maior plataforma de finanças do país, né? Mais de 10 milhões de acessos médios mensais, aquela coisa maluca. É coisa, hein? Gente pra caramba. Pois é, agora a gente vai começar a fazer a cobertura de investimento no exterior. A gente lançou agora no final deste último mês que passou, projeto bem especial. A gente vai ter notícia, newsletter, vídeo, vai ter coisa lá nas redes sociais também, né? Que a gente faz um trabalho lá nas redes sociais bem legal. Então, pô, vai ser o primeiro veículo de notícias do país a ter uma cobertura dedicada ao assunto, 100%. Porrada. Então, podem acompanhar lá, porque, bom, a galera quer saber sobre melhor opção de investimento no exterior, tem essa coisa toda das offshores, trusts, né? Essa parte jurídica, tributação, que chama bastante atenção também. Própria parte de carteira internacional, né? Vai ouvir umas notícias lá do fundo da WHG também, aquela com coisa certeza, maluca. sem dúvida. Né? Então, acompanhem, porque o Infomoney vai deixar você ainda mais informado. Será que... Eu não sabia nem que dava pra fazer isso. Ah, sempre tem, Mas a né? gente Um conseguiu. espacinho. Muito bem, parabéns a todo o nosso time aí do IM pelo trabalho. Boa. Bom, apresentar os nossos convidados, Henrique Stetter. Manda bala. Uma mistura diferente hoje. Do lado direito, um repetente aqui da mesa de Stock Pickers, brasileiro com nome de gringo, Clássico. gestor de fundo internacional bem sucedido, um Boa. cara feliz, Cheiroso. cheiroso, arrumado, entendeu? Educado. O cabelo nunca ficou bagunçado. Nunca vi. É o mesmo topete sempre, tudo Sempre. alinhado, impressionante. Um gentleman, incrível. Esse cara é fera. Andrew Ryder da WHG, que está aqui com a gente mais uma vez. Andrew, já se apresentou 300 vezes aqui, então só dá um oi aí pra galera pra escutar sua voz, quem tá ouvindo de casa. Olá, obrigado por me convidar de novo para cá. Sempre bom estar aqui com vocês. O cara tava hoje lá no WHG Overview que eles fazem. Né? Aliás, acompanha, é bem legal pra ver as visões deles lá. Ele e o Fenólio tocam super bem. E já chegou aquecido pro programa de hoje. Isso que é bom. Isso O aí. cara já vem preparado pra aguentar Já vem. tanta besteira que vai ouvir do nosso lado. Exatamente. Tem que ter paciência, né? Exato. Não só boa vontade, mas tem que ter paciência. E do outro lado, tem o... Eu não sei se eu vou pronunciar seu sobrenome errado, você me corrige, tá? Mas Thiago Kapunskis. Tá perfeito. Ah, moleque! Gastei aqui. Da onde é esse sobrenome? Lituânia. Aí, ó. Gastei tudo que eu tinha. Eu tinha certeza que era da Lituânia. Ele é analista de Global Tech no Itaú BBA. Fez uns relatórios muito legais das empresas que a gente vai discutir hoje. Rodaram aí no mercado esses relatórios. Um cara que é bem elogiado. E... Faz debates lá fora. Faz. A gente queria ouvir a opinião dele, então, mas eu vou deixar ele se apresentar porque ele tá estreando. Então, Thiagão, quem é você no mercado em 30 segundos? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Sou super fã do programa. Sempre quis participar, então uma super honra. Bom, eu trabalho há 15 anos no mercado financeiro. Comecei minha carreira na Bloomberg, depois virei analista de research, depois de um MBA. Trabalhei muito tempo no sell-side, continuo trabalhando no sell-side, trabalhando no Itaú BBA, cobrindo as ações globais, especialmente ações de tecnologia. E imediatamente antes eu também fui gestor, assim como o Andrew, tinha um fundo de ações globais, era inclusive distribuído na XP na época, focado em temáticas de longo prazo, entre elas temáticas de tecnologia. Então, super animado aí pro papo aí de hoje. O cara era do buy-side, Henrique. Passou nos dois lados. É isso aí. Muito bem. Bom, vamos começar o papo pelo cenário? Você puxa daí? Eu puxo daqui. Bom, vamos lá. Eu queria então começar batendo papo com o Andrew sobre esse momento atual. Andrew, no começo do ano todo mundo achava que seria
um momento difícil para os mercados lá nos Estados Unidos, isso porque todo mundo esperava que em algum momento a recessão chegaria. Mesmo se não chegasse, já tinha uma preocupação, né, de um ambiente de drenagem de liquidez, depois de termos tido tanta abundância que fez com que, enfim, várias empresas se valorizassem múltiplas vezes, né, nos últimos anos. Então, parecia ser um ano diferente e que naturalmente ia pesar nos índices por lá, o que a gente não está vendo acontecer. Antes da gente entrar um pouco mais no detalhe, né, sobre alguns tópicos, eu queria primeiro perguntar como você está enxergando essa dinâmica atual, quando a gente percebe que, enfim, as bolsas seguem avançando e avançando bem, e isso muito por conta de nomes específicos, né? Mas como que é a sua visão a respeito desse momento e dessa disrupção das expectativas anteriores? Beleza. Então, no final do ano passado, achei um consenso que ia ter uma recessão, no mínimo, de lucros do S&P, né? Acho que todo estrategista lá fora escreveu sobre isso. Morgan Stanley, Merrill, UBS, JP Morgan, Goldman, todo mundo falando disso. Acho que o cara mais famoso da Morgan Stanley que escreveu, né, falou que ia ter uma recessão de lucros parecido com a época da Lehman, até se a economia ou não tivesse uma crise tão grande, porque você olhava os indicadores, né, os leading indicators dele lá, que ele tinha um modelo, versus o consenso, né, se olhar a diferença das duas coisas, a gente mostrou isso no overview do mês passado, já Colasso já fez o marketing, então eu vou fazer. Né, você olha a diferença do consenso versus o que os leading indicators sugeriam e nunca teve uma boca de jacaré tão grande desde a Lehman. Então ele falou, pô, isso aqui vai colapsar e realmente não aconteceu, né? A gente teve em janeiro resultados e agora de novo em abril o resultado das empresas e, né, na verdade, teve, né, quando você olha quantas empresas bateram resultado versus, né, missed, a diferença dos dois está num dos níveis mais altos. Se olhar o setor, tipo, setores mais cíclicos, tipo de consumo, assim, está no nível mais alto, assim, então foi super resiliente, não é só as FANGs, né, ou as mega caps, né, de tecnologia. Então, realmente, eu acho que as expectativas estavam muito baixas, acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, tá tendo inflação, então, em termos nominais, o lucro continua subindo. Aquilo que a gente falou da última vez aqui, né, enquanto está tendo inflação, é porque as empresas estão repassando preço, né? Então, acho que, né, o americano está acostumado com um ciclo diferente, a pandemia, né, acho que é outra coisa do que eles estão acostumados a ver. Então, acho que esse é o ponto principal. E eu acho que terceira coisa, que a gente viu um payroll semana passada, né, muito forte, o mercado de trabalho continua muito forte, desemprego muito baixo, então a economia está bem resiliente, é isso que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, até porque, né, o jeito que a gente pensa nessa crise bancária é que, né, qual o problema dos bancos? O problema dos bancos é que eles têm esses empréstimos que eles deram numa taxa que agora está muito baixo, porque, né, os juros foi subindo, e eles não repassam esses juros para o consumidor, então estão sendo squeezados. Do outro lado tem o consumidor, que pegou esses empréstimos super baixos, tipo de mortgage a 2% no Covid, e agora o juros está 5%, pô, o cara está com caixa lá no banco, agora em money market funds, que ele tirou dos bancos, né, recebendo 5%, enquanto o mortgage está 2%, o cara empregado, com o salário subindo, então, né, não está sentindo tanto na pele que nem aqui no Brasil, onde a gente já está bem mais adiantado no ciclo. Então, acho que esse é o big picture de por que os Estados Unidos, o lucro está resiliente, teve muito estímulo, né, tudo aquilo que a gente está cansado de saber também. Além disso, né, acho que o tema do programa, né, falar de inteligência artificial, eu acho que tem dois mercados acontecendo aqui, né, então vocês falaram como no começo do ano, agora no começo do programa, né, tanta empresa subindo tanto, já que a gente teve o overview, vou pegar a cola aqui que eu trouxe, né, as 7 maiores empresas aí, 7 das 8, né, maiores empresas do S&P, né, são as 7 de tecnologia, estão subindo 53% no ano, né, até o final de maio, o S&P subiu 10%, se você olhar as outras 493 empresas, subiram 0, né, nesse período. E se você pensar em termos de valuation, dado, né, que você está perguntando, pô, ainda está muito tarde, o que eu faço? Essas mega caps estão tradando a 26 vezes PI 2024, mas o resto do S&P está 15 vezes PI 2024. Né? Então, não parece assim que está... Então, acho que não parece estar muito caro o resto do S&P. Claro que se é uma recessão, o lucro estiver errado, né, isso aí vai ter que cair. Só que 15 vezes é um nível descontado, assim, para S&P, né? Acho que 16,5, 17 é um nível mais razoável. E essas mega caps estão tendo, né, acho que vai ser aqui a pauta do programa, um momento, assim, diferente.
Então, 26 vezes PI, com lucro crescendo 17% esse ano, mais 18% próximo ano. Também, né, não parece também ser um nível, sabe, tão absurdo, mas a gente pode discutir isso mais. Então, acho que tem que ter duas opiniões diferentes. Primeiro, né, se essas 7 é o começo da bolha ou não, a gente vai falar bastante sobre isso. E as outras 493 é o mundo tá desacelerando. Isso a gente está vendo de fato, né, por mais que eu falei que está tudo bem resiliente, né, eu acho que bem recentemente as coisas começaram a desacelerar mais, assim, no mundo inteiro. Né, então, né, para falar um pouco de cenário, assim, eu acho que China, que estava surpreendendo positivamente com reabertura lá no começo do ano, meio que fez o pico aí dos dados. A gente está vendo a surpresa dos dados na margem colapsando, né, sendo negativo. Então, né, desde o mês passado, teve um mês bem ruim, né, foi um destaque negativo a China, depois de ter começado o ano bem. Acho que foi um pouco isso, os locais vendo que o melhor já passou, o governo não está querendo fazer muito estímulo, então, tipo, agora vai piorar tudo e vende, sai fora. Então, isso que a gente está vendo lá na China, além da geopolítica, do estrangeiro, né, especialmente americano, né, saindo um pouco da China. E as outras geografias se beneficiaram, tipo Japão e Europa, por causa de fluxo. A gente está vendo também os dados começando a surpreender negativamente. Então, né, acho que isso no mínimo curioso, né? Então a gente olhou aqui, a gente fez uma análise aqui, porque todo mundo fica falando, né? Pô, o que eu faço? Essa bolha de tecnologia? Olha o contrário, né? Que eu acabei de falar, dessas outras 493 empresas não são tão caras. Se você olhar, né, o S&P excluindo tecnologia, tá meio 0 a 0, que nem eu falei, mas o Japão e a Europa excluindo tecnologia estão subindo 14% no ano, né? Então você fala, poxa, não é... Tem algumas outras coisas técnicas acontecendo no mercado. Então, para a gente, isso chama um pouco mais atenção, assim, o que está errado. Isso para a gente parece mais errado do que, né, ficar short S&P, porque pô, o resto não subiu e as mega caps têm uma história boa que talvez está só no começo. Então, né, as pessoas erraram mesmo, que estavam short, enquanto esses outros lugares, para mim, me surpreende mais um pouco. Né? Acho que no começo do ano, no final do ano passado, você falava, o gás natural está caindo, então é bom para a Europa. Né, tem um pouco de tecnologia na Europa e no Japão também que se beneficiam, mas aqui eu estou olhando ex-tecnologia, então é muito uma história mais de fluxo. O começo do ano estava amassado o valuation e tal, mas agora acho que já ajustou bastante. Mas que não está falando, os dados estão piorando muito, acho, no mundo inteiro. Né, começou com coisa de frete, né? Você olha, tipo, sei lá, dados de caminhão, né? Piorando muito nos Estados Unidos, né? Preço de container no mundo inteiro, né? Acho que tem muito dado assim, mas você começa a olhar, tipo, coisa relevante no Brasil, né? Fertilizante, assim, colapsando. Já está num preço que estava no pré-Covid. Muitas outras coisas, a gente falou hoje de, né, carvão, né? Tem um monte desses dados que eu acho que o pessoal macro que... Né, pegou muito bem aqui no Brasil essa ideia que os juros ia abrir, tomado em juros, falando, putz, essa inflação não é transitório, né, isso aqui vai ser muito mais duradouro, o que o Fed está falando. Eles apontavam muito para essas coisas. Pô, olha como é que essas ações de carvão aqui estão triplicando, como é que isso aqui não é normal, fertilizante também, tinha um monte, né, de coisa assim que estava acontecendo, agora está acontecendo o contrário, essas coisas já caíram e já voltaram ao preço que estava antes, fala, pô, isso aqui não é uma desinflação normal, então acho que realmente o mundo está desinflacionando, está tendo um impacto, né? Eu acho que o Brasil, quando estava aumentando os juros, estava sozinho, assim, né? E não tinha muito impacto nossos juros lá, que a gente não é tão, né? Não tem tanta penetração de crédito que nem nos outros países, assim, aqui no Brasil. Mas agora, né, até a Europa já está ficando com juros relevantes, né? Alto e tal, acho que isso está tendo impacto no mundo, China não fazendo estímulo, né? Acho que tudo isso junto, quando todo mundo junto está tentando desaquecer a economia, eventualmente isso acontece, então é isso que a gente está vendo. E o mercado fica girando, né? Um dia é ruim, porque a economia vai colapsar, e o outro dia, não, na verdade a inflação está virando, o Fed está acabando o ciclo, então, tipo, né, para o Brasil isso é bom, que a gente pode cortar juros logo mais, então, né, entra no lado meio cheio do copo, dá para look through, né? O mercado sempre está olhando para frente, falando os dados vão piorar, mas daqui a 6 meses ou um ano, sei lá, vai virar, então já vou comprar baseado nisso. Talvez os números de 24 que eu falei podem até ser revisados para cima, porque, né, e até lá o Fed está cortando juros, né? Então, um pouco essa é a dinâmica que está fazendo difícil o mercado cair muito, assim. Agora, você tocou em alguns pontos, obviamente, importantes. Dentre eles, você falou na semana passada, a gente teve a divulgação do payroll. Até quem não acompanha, o melhor programa da sua hora do almoço é o Radar. E eu recebi o Fernando Fenólio, também da WHG, na sexta-feira. E eu faço um outro programa, estou em todas. De manhã eu faço o Infomorning, foi bem a hora que saiu o payroll. Então, o que eu fiz? A hora que saiu o número, eu dei um F5 na minha página de dados econômicos. E cantou. Veio...
veio um número explosivo muito alto, eu fiquei assustado, eu falei, ixi, acho que o mercado vai reagir mal. Aí eu comecei a ver os futuros andando. Aí eu falei, opa, tem mais alguma coisa aqui. Aí eu vi ali alguns dados que depois o Fenório me falou, ó, Stetter, seguinte, taxa de desemprego subiu um pouquinho, saiu, o pessoal esperava 3,5, veio 3,7, o payroll foi forte, foi, mas a taxa de desemprego subiu, a evolução dos salários veio um pouquinho abaixo do que o mercado projetava. Então, de certa forma, parece que, né, os agentes receberam bem até essas informações, tanto que a probabilidade de uma elevação de juros na semana que vem, ela se reduziu categoricamente, né? Parece que o Fed vai dar uma pausa, pelo menos para ver como os novos dados saem até a outra reunião. Portanto, eu gostaria de entender como que você está enxergando essa convergência da economia norte-americana aos objetivos do Fed, que obviamente lá na frente é de atingir a meta, né? Mas como você está vendo esse processo? Em que ponto estamos desse processo de convergência das intenções do Fed? Então, eu tenho falado lá na mesa que está bem difícil esse mercado agora, né? Porque essa pergunta que você fez é muito importante. Por um lado, a gente vê a inflação realmente virando no mundo inteiro, que eu acabei de falar, né? Eu acho que mais do que talvez as pessoas, né, apreciam, assim, né? Acho que é uma coisa estrutural, teve muita coisa que ficou distorcida com a pandemia, que agora está se desfazendo. Então, eu acho que também esse payroll, uma vez que passou esse evento, o próximo grande dado é o dado de inflação próxima semana. Eu acho que o mercado está achando que vem um dado mais fraco e pode ser finalmente, né, o dado que você fala, tá, agora então o ciclo praticamente acabou, porque por enquanto o Fed está falando grosso e falando, não, por mais que eu não vou aumentar em junho, provavelmente devo aumentar em julho e não acabei o ciclo porque ele estava muito né, preocupado com todos esses cortes que o mercado estava querendo precificar já esse ano, né? Então ele falou, não, eu não acabei ainda meu trabalho, a inflação está virando, mas eu quero acabar esse trabalho, não é tão fácil assim. E a gente meio que tem muita preocupação que o mercado não está levando a sério o Fed, né? Então, por mais que a inflação está virando, o nível ainda é muito alto e é persistente, e eu acho que o grande trauma dos Estados Unidos é os anos 70, quando o Fed ficou preocupado que a economia estava virando e parecia que a inflação estava voltando, e o Fed foi lá e cortou juros, e aí a inflação realmente desancorou. Uhum. E eu acho que o Powell já falou isso várias vezes, vários consultores que a gente fala, tipo, né, esse é o mantra dele, eu não vou cometer esse erro. Próximo ano é um ano de eleição, acho que ele não vai querer, tipo, pausar para aumentar de novo o próximo ano. Então, acho que ele vai querer resolver esse negócio esse ano. Então, eu não ficaria surpreso se ele aumenta em julho e volta a aumentar de novo até o final do ano. Então, acho que o mercado não está com isso em mente hoje. Acho que mais que o S&P sobe, mais que aumenta essa chance também. Então, a gente começa, né, a brincar com fogo, assim, com o S&P subindo nesse cenário. Dito isso, se a inflação vir baixa a próxima semana, que nem a gente acha, né? Eu acho que até se o Fed falar grosso, o mercado vai meio que ignorar ele e falar, não, até julho já vai estar mais claro ainda que a inflação está virando, a economia está desacelerando, e então deixa. Então acho que a gente está num momento positivo para o mercado agora, mas está ficando nebuloso assim, né? Tá daqui a pouco, assim. Então a gente está começando a ficar mais preocupado, mas ainda acho ok, até porque não é só o Fed, né? Tem todo esse lado de tecnologia que a gente vai falar daqui a pouco que está ajudando o mercado. E me corrija se eu tiver entendido errado, mas basicamente então você acha que pula o ajuste nessa reunião de junho, a taxa está 5 a 5,25, né, agora, então você acha que em julho vai para 5,25, 5,5, e depois em algum momento até o fim do ano tem mais algum ajuste de 0,25 para 5,5 a 5,75 e aí fecha por aí, é mais ou menos essa... e aí a grande discussão é quanto tempo ele fica no nível alto também, né, então acho que porque o problema é o seguinte, o mercado está querendo empurrar ele para falar essa é a última alta e aí já começa a precificar corte, quando é que é corte, quando é que é corte. Eu acho que ele está querendo fazer o que o Roberto Campos fez aqui, que tomou muita porrada também, né, por muito tempo, mas tipo, se eu conseguir ficar um ano parado no nível restritivo de fato, aí eu consigo fazer meu trabalho. Então acho que isso... É até por isso que ele fica falando, não, posso até aumentar, gente. Ele quer um negócio simétrico. O mercado está falando, aumentar ele não vai mais. Então é quanto que ele vai cortar e quando, porque tem essa crise bancária. Essa era a cabeça alguns meses atrás. Ele conseguiu levar o mercado para, não, é simétrico. Se tiver algum problema, eu posso cortar, mas enquanto não der problema e a economia estiver muito aquecida, pelo menos, né, no lado de serviços e tal, eu posso até aumentar mais. Então agora o mercado está precificando um 0 a 0, porque sempre tem o risco de aparecer outro corpo boiando, ele começa a cortar ou... né, ele vai aumentando mais um pouquinho. Então, acho que isso que ele quis e que está funcionando por enquanto.
E só para a gente, então, terminar de amarrar essa história, acho que é importante até explicar para quem está nos acompanhando que estamos focando nesse início no cenário nos Estados Unidos, porque, claro, isso tem muita convergência com que os mercados e como os mercados vão reagir adiante. E daqui a pouco a gente entra no outro tema que está jogando a favor, né? Então isso daqui, em teoria, tenderia a pressionar os ativos, e o outro tema que está fazendo com que essa bolha não, ou bolha assim, não sei, com que esse boom aconteça pelo menos por hora. E, como eu disse, pra gente fechar esse assunto, então, Andrew, assim, o que a gente tem escutado ao longo das últimas semanas por aqui é que tem esse efeito dos juros, mas tem outras coisas rolando em termos de contração de liquidez que pode fazer com que esse processo seja até mais rápido e que venha a penalizar os mercados adiante. Então, tem o QT, né? A gente lá atrás falava muito sobre o QE e isso foi invertido, então o Fed está enxugando liquidez e a gente viu com a conclusão do acordo do teto da dívida dos Estados Unidos, a possibilidade que o Tesouro volte a emitir dívida e com isso tem uma necessidade de recompor o caixa, né, que estava ali abaixo de 30 bilhões de dólares nessa última semana, o que naturalmente faz com que haja necessidade de uma emissão grande. Pode, para você conseguir emitir, os juros acabam, os rendimentos acabam subindo um pouquinho. Como que você está enxergando essas questões que possam até fazer com que o processo de contração seja mais eficiente, de certa forma? Acho que teve um monte de coisa, assim, né, nos últimos meses, né? Teve essa preocupação com os lucros das empresas, né, resultados das empresas lá, que acabou sendo ok. Teve o debt ceiling, né, tem os dados de inflação, tem agora começando, acho que o grande assunto agora no mercado vai ser estímulo na China também, que começou na sexta, hoje de novo, né, o que vai vir por aí. Sei lá, eu acho que o debt ceiling é um negócio meio técnico que tem tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, depende com quem que você conversa. Algumas pessoas acham que realmente vai ter um impacto toda essa emissão, outros acham que não vai. Acho que, tipo, eu lembro na época do QE, falava, pô, o governo vai comprar bond pra caramba, então a taxa vai fechar e por isso equities vão subir. Acabou que a taxa abria porque, né, era risk-on, comprava, porque a equity estava subindo. Então, meio que, eu acho que é quase um negócio meio psicológico do mercado. Então, eu acho que é mais, tipo, saiu da frente um risco, um bear case que todo mundo tinha, e agora os bears vão para a próxima. E aí você fica sempre procurando alguma coisa técnica, mas esse aí é tão difícil de ter uma data, né? Ter um trigger, que os dias vão passando e aí tipo, não tem como provar que é isso ou aquilo, né? Então, não sei. Eu acho que o jeito que eu penso é que está acabando um pouco a tese dos pessimistas, assim, né? Tipo, tinha um monte de triggers possíveis que já estão passando. Então, acho que um pouco dessa alta é eles, né, desfazendo essas posições pessimistas, e normalmente é aí que deveria ficar preocupado, né? Porque realmente, né, não tem mais, né? Esse posicionamento ficou já muito leve, estava muito leve, agora já está ficando mais posicionado. E eu acho que se a inflação então, a inflação vier mais fraca para a semana e passar o evento do Fed, por mais que o Powell vai falar grosso, acho que o mercado vai meio que ultrapassar, acho que quase que acaba, e aí já vai ter passado mais uns dias, mais um tempo para passar essa tese aí do TGA, tudo isso. Acho que aí quem é pessimista talvez vai ter que capitular, porque aí qual que é a sua próxima grande tese, né? Eu acho que, e as pessoas vão começar a ver, caraca, a China vai fazer um estímulo em julho, talvez, né? Então acho que é um pouco esse o problema, do jeito que eu vejo é isso, é mais uma peça do tabuleiro de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Perfeito. Você falou aí das forças que deveriam pressionar, né? Deixa que eu falo do vento a favor, né? Vou vir com a mensagem de otimismo aqui, então. Claro. Tá bom. Você tava falando aí Você gosta de trazer boas notícias. né? Eu adoro. Eu prefiro, embora a gente geralmente não faça isso aqui, né? Nos últimos programas, né? Não por falta de vontade. Não por falta de vontade. Mas... Posso só interromper um negócio que eu lembro só para ficar vocês falando para ser mais interativo? Na verdade, todo esse lado pessimista que faz os juros fechar, que os dados estão desacelerando, só está aumentando também, né, a vontade das pessoas comprarem tecnologia, porque é o lugar para se esconder, né? Acho que isso também acaba, né, contraintuitivo, assim, né? Então, virou os ativos de proteção ali, né? É verdade, é verdade. A utilities do mundo moderno. A gente fica falando que é crescimento, e aí coloca essa ideia de que é mais arriscado e tal, mas tá aí, ó, a leitura, na verdade, acaba que a nuvem pessimista empurra a galera pra talvez
o que você chamou anteriormente de uma possível bolha, né? São os bolhudos, né? Tinha os poupançudos, esses são os bolhudos. Os bolhudos da caixa. Mas vamos falar de AI então primeiro? Vamos. Aí até a gente puxa o Tiagão pra conversa aqui, porque no fim do dia a gente já fez essa discussão aqui, mas é um negócio meio difícil de entender, porque como tudo vem acontecendo, né, numa velocidade muito rápida, é difícil de entender, rápido, mas é muito rápido. Mas vamos tentar segmentar até para poder, antes de entrar no cenário mais micro, de falar de nome por nome, entender um pouco de ambiente, assim. Quão revolucionário é esse tema, assim, para o mercado e para as empresas em si? A pergunta é boa. Primeiro que eu tava aqui quietinho, tranquilo, né? Agora tava fácil até agora. Achou que ia ficar de férias aí, né? Mas, então, a pergunta é ótima. É engraçado, porque eu até tô lendo um livro que eu recomendo bastante pro pessoal que gosta aí desse tipo de recomendação, que é o Competing in the Age of AI, que foi escrito por dois pesquisadores de Harvard que trabalham com diversas empresas no mundo inteiro há 20 anos. Inclusive trabalharam com o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, antes dele ser CEO, enfim, por muito tempo. E eles escrevem no livro algo que eu já tenho visto vários pensadores, eu diria que mais interessantes, mais respeitados falando, que eu acho que a gente está talvez no início de um ciclo parecido com a Revolução Industrial, lá em 1780 e alguma coisa. E muito porque quando a gente olha para diversos estudos, né, pega o estudo do Goldman Sachs, pega o estudo da própria OpenAI, falando em 20 a 25% dos trabalhos tendo níveis grandes de mudanças, né, mais de 50%, o efeito ele é bastante relevante. E o efeito ele é relevante numa classe que, vamos dizer, se beneficiou muito nas últimas décadas. A gente não está falando de uma mudança como, por exemplo, a automação, que acabou, infelizmente, afetando muita gente de baixa renda, né? Essa é uma mudança que vai afetar as pessoas de classe média ou classe média alta, né? Desde jornalistas, programadores, criadores de conteúdo, o trabalhador, por exemplo, mesmo trabalha em banco, enfim. Mas olhando por vários ângulos parece ser algo bastante relevante, né? É difícil até dizer... daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como é que vão ser as coisas, né? A gente tem muito papo aqui pra gente falar nisso, mas eu acho que é uma questão séria, acho que é bem diferente de outras tendências como metaverso, que até no início desse ciclo, muita gente fala, mas metaverso de novo, tal. Não, é um negócio diferente, ganhos de curto prazo bem relevantes, enfim, a gente pode até dar vários exemplos aqui de casos de uso. Eu ia puxar pra isso, na verdade, né? Porque a primeira dúvida que pinta na cabeça de... o nosso emprego vai acabar. Você viu que ele trouxe ali o detalhe, né? Content creators. Eu ia dizer sobre os ganhos de eficiência e os impactos nas companhias, porque nós somos stock pickers. Porque esse é o cara que traz o lado bom das coisas, o meu emprego também tá em jogo, não tem problema. Mas eu queria entender um pouco mais, assim, na tua opinião, quais são os setores que ficam mais vulneráveis e passíveis, né, dessa disrupção? O que a gente pode enxergar de mudança? Mas assim, não vamos... Você falou, né, é difícil de enxergar de 5 a 10 anos o que vai acontecer, então vamos tentar olhar mais para esse estágio inicial, assim, o que você tá observando, assim, que tá impactando nesse ambiente das companhias? Então, o primeiro setor... A gente pode falar de vencedores também, acho que tem esse lado. Vamos começar com os perdedores, que é um pouco da sua... A gente aqui, né? Não, eu tô brincando. Mas eu acho que o primeiro que a gente tá vendo impactos maiores é o setor educação. Então, quando a gente vê, por exemplo, empresas como a Chegg, que é uma empresa que vende base de dados de provas antigas, testes antigos, né? Para que você precisa comprar base de testes antigos ou de provas antigas se você simplesmente pode pedir para o ChatGPT ou agora para o Bard para responder isso para você ou te ajudar com isso de graça. Então, não é à toa
No caso da Chegg especificamente, o papel caiu 20% no resultado 2 tris atrás, com um CEO falando que eles tinham identificado 6% de overlap do produto deles com o ChatGPT e depois caindo 40% no tri seguinte, cortando o guidance, etc. É interessante porque eu até estava escutando um podcast do CTO da Microsoft, que aliás, além de ser um cara muito legal, ele tem um podcast dele. Vale bastante a pena olhar para esse podcast dele. Convida vários caras interessantes. Até o Bill Gates falou no podcast dele recentemente. E ele disse que um dos casos de uso que eles têm visto lá como tentativas, por exemplo, é a criação de um professor individual. Então, porque você tem muitas pesquisas que indicam, né? Olha, se eu conseguir criar aqui, vamos dizer, eu dou aula de matemática para um cara que entende muito é muito fácil para ele versus um cara que não entende nada de matemática. Se você conseguir fazer uma aula mais simples para o cara que entende pouco e um pouco mais avançada para o cara que já entende muito, o ganho para os dois acaba sendo bastante grande vis-a-vis uma aula igual para os dois. Então, esse tipo de coisa, com esse tipo de tecnologia LLM, é espetacular. Quer dizer, você tem um custo marginal muito baixo para você poder fazer disso uma realidade. Então, educação é o primeiro que a gente tem visto. A gente tem visto algumas empresas de consultoria também na Bolsa sofrendo um pouco mais, né? Até ontem a EPAM chegou a cair 20%, é uma empresa listada, inclusive parte do S&P 500, que é uma consultoria focada em criação de aplicações e coisas mais para, por exemplo, aplicativos frente, né? Partes mais de design, etc., de aplicativos para empresas. E essa empresa cortou um guidance ontem, até puxou a Globant, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina, do setor de TI, né? Também para baixo. Então, essa turma também sofre, porque é um pouco isso, né? Talvez eu não precise de um consultor mais para me fazer 20, 30 PowerPoints ali, ou de um cara que simplesmente esteja fazendo um projeto muito simples. Então, esses dois setores são setores que têm sofrido um pouquinho mais, né? No escopo mais geral aí. Agora, a gente falou aí das empresas que estão sofrendo, né? Mas você falou que tem as vencedoras também, né? Normalmente a galera fala de NVIDIA, Microsoft, né? E pro resto da galera? Tem outros vencedores? Então, essas duas são as mais óbvias, assim. Até vou dar um passo atrás, tá? Nessa discussão. Eu acho que AI, ele traz um nível de incerteza maior para o investimento em ações em geral. E por quê? Quando você pega o que ocorreu nesses últimos 20 anos, com a digitalização, desde a Amazon, da AWS, né? E você estuda com profundidade, empresas de diversos setores, elas passaram por um processo de mudança organizacional. De falar, olha, o dado é a coisa mais importante que eu tenho que usar APIs, né? Ou seja, bibliotecas que trazem, né, informações, eu tenho que ter equipes ágeis, eu não mais trabalho, o cara do marketing senta com todo mundo de marketing, o cara de vendas senta com todo mundo de vendas. Não é mais assim, é um mundo de equipes menores, mais híbridas, etc. O primeiro cara a entender isso foi o cara que, a gente fala da Amazon como empresa de tecnologia, mas a Amazon faz um negócio que é talvez uma das atividades mais antigas da humanidade, que é o comércio. Assim, ela revolucionou o comércio, ela é uma varejista, né? Como atividade primária, né? E depois da Amazon vieram várias empresas. Você teve o Alibaba, você teve o Netflix, você teve Google, Meta, em vários lugares. Só que a inteligência artificial, ela faz duas coisas. Uma que, na minha visão, ela exacerba essa diferença entre os caras que fizeram isso e o resto da economia que não fez. Então, um dos motivos que a gente vê o S&P com essa diferença desses papéis, para mim, é essa. Porque
poxa, os caras que estão com a casa arrumada, agora eles têm uma diferença ainda maior para o cara que não arrumou a casa. E o outro problema de AI é que o custo para você... Eu sou um novo entrante, um cara que estou partindo do zero. Vamos pensar num setor tradicional, commodities. Vamos pensar em 2 empresas de petróleo. Não é a minha área de expertise, mas vamos falar que os 2 estão no mesmo país, tem o mesmo regulador, tem áreas de exploração parecidas. Tem 2 diferenças uma diferença entre as 2 empresas, que é qual? Uma roda com silos, com mentalidade antiga, tudo bagunçado. A outra, todo mundo treinado em inteligência artificial, os dados organizados direitinho, tudo produtivo. Putz, se você pega um setor onde a diferença entre uma empresa e outra deveria ser o custo, porque o preço da commodity é dado, o cara que é o novo entrante, que veio num mercado novo, de repente se torna um cara relevante rápido, né? Então, essa é a razão pela qual eu vejo mais dificuldades de realmente falar, puta, consigo ficar positivo e aqui tem um vencedor muito claro. Eu não duvidaria se daqui a 3, 4 anos já aparecesse alguém muito do nada, achando bid receita aqui, bid receita ali, num cenário onde você tem essa facilidade, você não precisa de tanto desenvolvedor para fazer algumas coisas. Dito isso, tem algumas áreas que parece ser mais óbvio, né? Então... Posso interromper aqui? Com certeza. Dinâmico? Com certeza. Isso você falou, né? Me lembrou também, né? Você pensa as tecnologias, né, recentes, assim, né? O vencedor, por mais que fala, search é um tema que vai dar certo, mídias sociais também vai dar certo. O grande vencedor veio anos depois, né? Que eu acho que é o ponto que você está falando. Então, talvez quem é o Yahoo do search agora, que parece irado, não vai ser o grande vencedor, ou quem era o Orkut, né, de social media, estava correto que aquilo foi um negócio mega importante, mas não necessariamente é o vencedor, né? Achar o vencedor é sempre difícil. Assim. É difícil, é exatamente isso, Andrew. E acho que um pouco do aqui tem uma leitura muito interessante que eu tenho falado com bastante gente de tecnologia que eu respeito, né? Que nesse mundo de AI, talvez você tenha um pouco de comodização no setor de software. Porque você treinar um modelo, esses modelos tipo ChatGPT, por mais complexo que pareça, depois que o primeiro conseguiu, fica muito mais fácil você conseguir replicar algo da mesma natureza. Ou seja, o modelo não vai ser algo revolucionário daqui para frente. Essas APIs, trabalho de desenvolvedor, também não é. Tem muita coisa aí que já está dada. Quais que são os 2 diferenciais? O diferencial é você ter muitos dados. Então, aí a gente entra, por exemplo, entrando em cases não tão óbvios, né? Você pega um Snowflake, que a gente não cobre, mas eu acompanho há bastante tempo, que é uma empresa que está trabalhando justamente em organizar, harmonizar os dados, conseguir colocar tudo dentro da nuvem. Parece ser um vencedor. Não é o cereal, então... não, hein? Oi? Não é o cereal. Só pra Não é. Só pra... O Snowflake é um vencedor e você também tem outros vencedores na parte de hardware. Então, quando aparece uma NVIDIA, provavelmente outras empresas de semicondutores podem ser também, né? Você pode pegar uma Samsung, eventualmente, ou até uma SK Hynix, ou uma TSMC em Taiwan. Esses caras passam a ter um poder maior, né? Ou seja, eu preciso ter um processador bom, eu preciso criar uma arquitetura, ou seja, você pode ter uma volta daqui a alguns anos desse tipo de coisa sendo relevante, que é mega contraintuitivo, né? Você vai pensar e falar, mas agora que eu vou investir em software mesmo e tal, agora é que essas empresas vão bombar, e eventualmente você pode ter uma volta nos anos 70 e 60, que caramba, o engenheiro elétrico volta a ser importante, o cara que tem uma fábrica que consegue manufaturar o chip volta a ser relevante. Então é algo, eu acho que não é tão óbvio, mas esses tipos de nomes, né? TSMC, SK Hynix,
Samsung, são caras a se olhar. Eventualmente uma SML, que acho que é uma empresa um pouco mais conhecida na Holanda. Todos esses nomes podem pintar aí como vencedores. Acho que, tipo, né, a gente tá tendo uma corrida do ouro, né? E tem aquela expressão em inglês, né? Você compra os caras que fabricam os picks and shovels, assim, né? Então, é bem mais fácil do que saber quem vai ganhar, onde que tá a mina de ouro e tal, é você comprar quem tá fornecendo esses caras. Então, por isso que a NVIDIA é um caso fácil, a AMD não é tão bom, mas, pô, se tá tudo bombando, é até melhor comprar o cara que é pior, né, no caso. Ou na Ásia, esses exemplos falou, né? São os picks and shovels, assim, mais simples, mas mercado eficiente, né? Então subiram muito, acho que identificaram isso, então agora a questão né? Eu acho que o mercado também está procurando quem são os caras que acham que são perdedores, mas na verdade são vencedores. Isso tem sido o melhor trade de todos, né? Então no começo achavam que, sei lá, Google, né? O mais óbvio assim, né? Que era o perdedor, Search, né, ChatGPT vai disrupt o Google e tal, e depois o Google fez uma apresentação lá falando, caramba, não, o Google pode ser um dos vencedores, então não só na perdedor, mas vencedor. Adobe foi a mesma coisa, ServiceNow foi a mesma coisa. Então acho que esses caras, todo mundo agora está procurando quem pode ser o cara que todo mundo acha que vai perder, se for de consultoria, né? Então, né, era um pouco isso, tipo Accenture, uma das grandes consultorias, e o mercado estava falando, pô, então, né, AI vai disrupt esses caras. Mas na prática, como é que uma empresa implementa AI, né? Então está tendo muita demanda para contratar consultoria, porque esses caras vão ajudar a empresa a implementar AI. Então, na verdade, agora estão falando, não, Accenture é um dos vencedores, não é perdedor. Então, né, esse que é o grande debate lá no mercado hoje. E mercado debate e tal, a galera procurando. Na WHG vocês procuraram, acharam alguma coisa já ou não? Achamos, pô, já quer ir para Stock Picks aqui? Achei que faltava, a gente podia estar na teoria mais um tempinho. Não, mas eu só queria saber, assim, porque até para puxar isso, continuar esse debate legal entre vocês dois, porque, pô, o Stetter abriu dizendo, né, Microsoft subindo 40% no ano, né, Apple 43%, Amazon 47%, Meta 118%, Nvidia 169%, a gente não pegou nada disso aí, nem um pouco, e aí fica essa dúvida, né, de todo mundo, tipo assim, o AI já foi pro preço? Já tá? Ou ainda é opcionalidade? Tem outra justificativa para essa valorização? Você acabou de citar uma delas, talvez, né? Que é essa pressão, essa nebulosidade meio pessimista, empurrando a galera para essas empresas. Mas eu queria entender se já tá no preço, não tá, ainda não deu para fazer tanta conta. Eu vou falar, acho que duas coisas, se puder começar. Começa melhor. Eu acho que assim, primeiro que muitas vezes você tem movimentos iniciais que acabam, você tenta simplificar muitas coisas, que acho que é um pouco do que até o Andrew dissecou aqui, né? Todo mundo olha para a consultoria e fala, todas as consultorias são perdedoras, mas aí quando você vai para o detalhe, fala, olha, tem várias que são perdedoras, mas tem essas aqui que fazem coisas específicas, que estão num determinado lado e que vencem. Nos semicondutores isso também é verdade. Então a gente viu o SOX, que é o índice de semicondutores subir para caramba, mas tem uma série de empresas desse setor, né, de semicondutores que são perdedoras, né? Ou perdedores relativos, né? Em relação a tecnologias. Então, por exemplo, CPU para algumas coisas é perdedor. Algumas partes de storage, né, que é um dos tipos de estocagem de memória, uma memória de longo prazo, também são perdedores relativos e aí acabam subindo junto. Então, esse é um outro também trade interessante, né? Vamos pegar tudo que subiu e ver as coisas que não fazia sentido subir, eventualmente serem shorts. Então, desse lado, você pode dizer que foi demais, né? Teve algum movimento que não foi racional. Mas quando você olha para o longo prazo, e aí tem que pegar papel a papel, eu tendo um pouco a achar que, assim, eu não acho que foi um exagero ou que é uma bolha. Então, por exemplo, a Nvidia talvez seja o grande debate aqui, né? A empresa vale $1 trilhão. Caramba, como é que negocia 45 vezes lucro 2024? Mas aí tem que lembrar duas coisas. Uma, no último grande ciclo que ocorreu na Nvidia, que foi em 17 e 18,
todo mundo e que foi um ciclo de cripto, né? Então, basicamente, você teve uma corrida à mineração de cripto e o principal hardware para você minerar cripto na época, até hoje ainda mas lá era mais ainda, era o GPU. Então, eu lembro na época, né, 2016, todo mundo estimando crescimento de high teens, né? Abaixo de 20% de crescimento de receita, olhando para 2017, olhando para 2018, a empresa entregou crescimento de 40% ao ano nos 2 anos, num negócio que é menos relevante do que inteligência artificial. Então, não é um absurdo a gente ver coisas como ocorreu nesse último trimestre, de vir lá uma paulada, né? 60% para cima de revisão, porque o cara é isso, assim, todo mundo quer minerar o ouro, nesse caso, que só tem um cara que vende par, que é esse cara, né? E a outra coisa que a gente tem que lembrar também, então assim, se você tem revisões dessa ordem de magnitude, esse papel não está negociando a 45 vezes PI, vai estar negociando a, sei lá, muito, sei lá, 20 vezes PI, 25 vezes PI, algum número significativamente abaixo disso. E o segundo ponto aqui é que você está falando de uma empresa que de fato tem um cara visionário. O GPU não é só uma história de inteligência artificial, né? É uma história de carro autônomo, é uma história até de metaverso, que talvez não é um tema mais animador, mas modelos de descoberta de medicamentos, né? Era uma outra área que eu cobria, né, antes de estar no Itaú. A gente teve vários investimentos nesse lado também. E a modelagem em computador para você prever, né, se uma determinada molécula faz aquilo que você acha que ela deveria fazer, ou seja, poderia ser um potencial remédio. Essa modelagem é super pesada, você também precisa de processamento de GPU. Então, eu diria que, assim, nesse caso da NVIDIA, não acho um absurdo, né? A gente já viu a Cisco em 2000 ser a empresa mais valiosa do mundo, depois a bolha estourou, aí virou uma bolha e ela estourou, de fato, né? Então, parece muito cedo ainda nesse tema para a gente falar que é uma bolha, que é um absurdo. A gente acabou de sair de um mercado onde você teve quedas de 70%, 80%, 90% numa série de empresas que não davam lucro, né? Então, parece mais o início de um ciclo do que necessariamente o fim de um ciclo bizarro. Mas, obviamente, você tem que olhar papel a papel, aí entra, acho que, muito o trabalho do analista de estudar, entender com profundidade e fazer as oportunidades, inclusive com vários colegas da WHG que são ótimos aí, são ótimos amigos e ótimos, fazem isso muito bem. Com o Thiago, falam muito bem dele. Não, então, acho que, e só para complementar, né, acho que na bolha de 2000, né, você olhava Free Cash Flow Yield, né, era um conceito que nem se usava naquela época, assim, né, acho que hoje em dia, até essas empresas subiram muito, pô, olha Microsoft e Apple, os caras ainda têm um Free Cash Flow tipo 4%, uma coisa assim que até empresas brasileiras, né, que o brasileiro acha que está super barato a bolsa, essas empresas de qualidade, poucas têm isso, e não tem inteligência artificial e o crescimento, etc., que devem vir aqui para frente, né? Antes de falar do nome específico, eu só queria, né, complementar algumas coisas que o Thiago falou, que era, né, então, quando a gente está pensando nos vencedores, né, os perdedores, né, ele falou muito bem, né, acho que os vencedores, como a gente pensaria, né, tem esse lado aí dos pá, quem fabrica pá, etc., que seriam esses caras de semicondutor. Acho também outro vencedor, né, os caras que têm dados, né, então acho que mais e mais o dado vai ficar importante. Então tem muita empresa, tipo, né, que tem muito dado e que ele domina aquele nicho e que mais e mais, né, os modelos vão ter que pagar para treinar nesses dados, né, não é, a gente acha que, né, os modelos só vão aprender tudo rapidinho, usar todo o dado e pronto, não, você tem que pagar para desenvolver isso, né, acho que um exemplo bom, né, por exemplo, música, né, que fala, pô, o modelo vai desenvolver uma música rápido, boa e pode disrupt o cantor, mas o modelo ouvindo música não é que nem a gente ouvindo música na física, né, acho que o exemplo que o meu time gosta de usar é, tipo, se você tiver um bar ou um restaurante, você não pode só tocar qualquer música lá ou no anúncio de televisão, bota qualquer música, você tem que ter um contrato diferente para esse cara do que
para pessoa física que tem um Spotify. A mesma coisa para esses modelos. Vai ter que ter um contrato diferente para esse cara. Isso vale para todo tipo de dado, né? Então, se você compra dado, né, sei lá, no mundo de insurance, alguma coisa assim, né, de seguros, você vai ter que, né, pagar um negócio diferenciado se você é um robozinho e, né, o copiloto de alguma empresa, etc, etc. Então, acho que eles vão ter formas de monetizar esses dados diferentes que não dá para fazer hoje. Isso é uma coisa para pensar. E outra coisa é a escala, né? Esse é um business que você vai ter que gastar muito em CapEx, né, para desenvolver todos esses modelos, né? Essas grandes empresas estão desenvolvendo o próprio chip, né? Já tem o próprio chip, mas acho que mais e mais vai ser um diferenciador, né? Acho que quem é um cara independente menor compra muito NVIDIA, né? Mas pô, a Apple, a Microsoft, Google, a Amazon tem o próprio chip que eles usam, né? Que eles gastam muito nisso. Então, como que você vai competir com esses caras, né? Então, acho que esses grandes caras, eles combinam as duas coisas. São os caras que têm mais dado e são os caras que têm mais escala. Então, isso, né, se você quiser simplificar a sua vida, acho que é por isso que eles estão, né, subindo tanto. É simples de entender, né, um jogo de inteligência artificial que os grandes vão ficar maior, né, então muito cara macro que se escondia, a gente falou, talvez a última vez que eu estava aqui, né, se escondia em Procter & Gamble, em Coca-Cola, sei lá o quê, pagando 25 vezes PI, um negócio que não cresce. Pô, muito melhor você pagar isso, né, numa Google, Meta, etc., que tem essa opcionalidade, realmente foi muito mais resiliente aqui, né, então, né, essas ações que eram vistas como defensivas são uma das ações que foram piores esse ano, porque está tendo um pouco dessa mudança. Será que eu ia falar só... Esse insight foi interessante, porque eu acabei de lembrar que eu escrevi sobre isso já na minha coluna no Infomoney. Eu fico pensando assim, sei lá... Pega recentemente aí essa história do debt ceiling que a gente tava discutindo agora, né? Imagina um fundo aí que tem mandato pra ter treasuries lá e tal, o cara tá mais conservador na carteira dele, tem, sei lá, metade do fundo dele em treasuries. E aí você tava correndo o risco do título público americano, sei lá, talvez ser marcado a zero, tudo bem, numa situação mais grave ali. Ou se não vai marcar zero, vai vir talvez uma oferta trilionária que vai jogar o preço pra baixo, né? Porque é isso que acontece, né? Oferta, o preço cai e o yield sobe, certo? Aí o cara, talvez ele possa pensar, tipo, pô, e se eu trocar aqui, né? Eu vender essas treasuries aqui que eu posso sofrer e pegar uma empresa dessa que tem crescimento, né? Lembra que eu escrevi sobre isso? Essa lógica interessante. Isso acontece. É por isso que ficou tão caro a tecnologia, porque lá, né, no Covid começaram a fazer isso, né? Especialmente quando o juro era zero, era até mais óbvio esse trade. Mas você via fundo de pensão japonês que ficava comprando treasury, e falava, pô, tô dando zero aqui, pelo menos compra, sei lá, Apple, um negócio desses, e por isso que essas ações foram subindo tanto. E uma adição, vocês citaram aí diversos setores que podem se beneficiar direto ou indiretamente. Cheguei a escutar um pouco sobre cloud, né? Que no fim do dia as pessoas vão para rodar esse tipo de modelo que exige bastante, você não consegue fazer no computador de casa, né? Você cada vez mais tem a necessidade de utilizar um produto que fica em outro lugar, que tem naturalmente a capacidade tecnológica para isso, mas que por outro lado já é o grande destaque há um bom tempo das principais empresas, né? Me recordo quando o pessoal vinha falar sobre a Amazon, você falou que o core do negócio é o varejo, mas muita gente vinha aqui falando, pô, mas o varejo não está trazendo retorno, né? A única coisa de destaque positivo é o AWS. Enfim, como que fica esse universo de nuvem dentro de toda essa história? Então, nuvem deveria ser um beneficiário, né? Assim, a nuvem talvez dos grandes temas de tecnologia é o mais interessante, né? Porque a penetração do que a gente chama dos workloads, né? Que são, vamos supor, os dados ou, enfim, a informação, né? A penetração da informação, ela é relativamente baixa. Ainda tem muita coisa que roda nos que a gente chama de data centers, né? Que são esses centros, né, de hardware próprios, né, das empresas. Então, a gente estima até abaixo de 30% do total desses workloads estão na nuvem. Então, talvez o que... existe talvez um tamanho de mercado que aumenta por questões disso, mas acho que o maior benefício para a nuvem é criar um senso maior de urgência de migração, né? É muito mais fácil, eu falo, por exemplo, pelo meu próprio lado, né? Assim, eu tenho, além de analista no Itaú,
Eu tenho feito muitas discussões de inteligência artificial, porque a gente estuda o tema e todo mundo pergunta por 1000 questões diferentes, né? E um pouco do que eu vejo, por exemplo, para você aplicar modelos como o GPT-4, né, do ChatGPT, para aplicações próprias, é muito mais fácil você rodar ele em Python. Então, uma aplicação boba, né? Se você quiser pegar um transcript de um conference call, né? Pegar aquele áudio, converter em texto, e em cima daquele texto, por exemplo, fazer perguntas, etc. É muito mais fácil hoje você fazer isso dentro do Python, do ambiente do Python. E aí, por exemplo, tem um produto na AWS, que é a nuvem da Amazon, que ele faz exatamente isso, se não me engano, chama Whisper. Você pega você joga lá o MP3 e ele te responde o transcript. Então, é muito mais fácil se você tá na AWS, chamar esse comando e aí, a partir disso, você faz o que você precisar, do que você ter que ir lá como, não, deixa eu criar o meu código para fazer, eu tô reinventando a roda. Então, esse é um use case bem óbvio, né, caramba? Agora que eu consigo fazer perguntas em cima daquele texto, faz mais sentido eu usar essa ferramenta da AWS, né? E para mais tipos de use cases, né, de casos de uso, a gente deve ver esse tipo de coisa. Então, a própria Microsoft, no último resultado, comentou que um ponto percentual do crescimento de guidance, se não me engano, 27% ano a ano. Dos 27%, tem um ponto percentual que é relacionado diretamente à inteligência artificial. Eles chamam de Azure AI Services. Não é só ChatGPT, tem uma série de outras coisas, mas a gente consegue ver diretamente já um benefício disso no resultado da Microsoft na parte de nuvem, né? Legal. Agora, antes de você puxar aí o próximo bloco, que eu já falei bastante também, e botar os caras... Só tem que dar os méritos, né, dessa parte aqui, porque... Foi você que fez, não? Não fui eu. Não fui eu. Tem um rapaz aí que é grande amigo nosso e é fã do programa, que é bem a nossa pegada, assim, aqueles nerd bobo mesmo, igual a gente, que gosta muito de estudar sobre o mercado, que é o Lucas Biolchini, que é o responsável hoje lá na XPA pela parte de ações, um entusiasta. Aliás, ô Nando, joga a câmera nele ali, só pra ele dar um oi pra nós aqui, vai. Que ele tá muito... Não quer vir falar no microfone, mas um oizinho ele dá. Enfim, acompanha todos os programas. A hora que eu falei pra ele que a gente ia montar essa bancada, o programa ia ser de falar das empresas lá fora, mais específico. Qual que é que tá nele, ô Nando? Essa aqui? Dá um oizinho lá pra galera. Aê, muito bem. Ele mandou já, tipo assim, eu falei, cara, vai lá na plateia e tal. Ele mandou pra gente uma série de perguntas fantásticas, bem no nosso estilo. A gente só pegou, fez o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, moleque. Que essa tecnologia ninguém disrupta. Não, essa vai continuar tendo utilidade por um bom tempo. Podemos? Então, Manda aqui bala. eu acho que só pra gente entrar então um pouco mais no detalhe de nomes que já foram discutidos por aqui. O principal deles é NVIDIA e tem algumas dúvidas que permeiam a empresa, né? Tem dúvida a respeito de valuation, a respeito desse último resultado também que foi meio surpreendente, as expectativas adiante, divulgadas, mas antes da gente entrar nesses números, eu queria falar um pouco sobre essa composição que você bem citou, né? Tem o cara que desenha o chip, tem o cara que produz, e o cara que produz... Tipo, é um que consegue fazer isso praticamente no mundo de maneira mais escalável, né? Que é a TSMC, fica em Taiwan, que já falamos algumas vezes, tem um risco geopolítico bem contundente por trás. Não quero entrar no detalhe aqui do risco geopolítico, mas quero entender o quão dependente de fato a NVIDIA é de uma empresa como a TSMC. Num eventual problema que pode acontecer adiante, como a gente pode esperar uma mudança de rota, eventualmente, pela própria NVIDIA, para que a capacidade de produção permaneça. A gente teve um evento, né, durante a pandemia, que foi essa dificuldade logística, que fez até com que os preços dos carros usados subissem bastante por aqui, até pela falta de chips, né? Que a gente viu no mercado de maneira geral. Agora, no ambiente que a gente vai precisar utilizar cada vez mais produtos com uma capacidade maior e que é dependente de uma só
empresa praticamente para fabricar, eu começo a ficar um pouco preocupado. Uhum. Faz sentido ou tem algo que eu não estou captando nessa história? Não, faz total sentido. Na verdade, é muito interessante sua pergunta, porque a gente fala bastante da TSMC como tem vários ângulos aqui, né? Primeiro que a gente fala bastante da TSMC como um gargalo, mas tem outros, né? Então, por exemplo, no setor... Eu vou voltar na TSMC, mas só para dar esses exemplos, né? A gente estava falando da SML, né? Que é uma empresa holandesa bastante conhecida. Acho que até chegou por um tempo ser a maior empresa de tecnologia em valor de mercado na Europa. A SML, ela é a maior empresa do índice europeu hoje em dia. Do índice europeu, pois é. Então, essa empresa, ela tem um monopólio. Para você fabricar os semicondutores, então dentro das fábricas, você tem vários equipamentos. Um dos equipamentos, que é num processo chamado de litografia, é basicamente como você pegar uma lente invertida, né? Você está convergindo a luz ou o raio ultravioleta e aí fazendo o nanômetro, né? o pequeno furinho lá dentro da placa e é um processo bastante complexo. A tecnologia predominante hoje para se fazer isso é uma tecnologia chamada EUV. Essa empresa tem praticamente o monopólio nos equipamentos que fazem essa atividade do processo. Então, por exemplo, se tem um problema com a SML, você também tem um problema no mundo em relação a semicondutores. E esse é um outro exemplo, mas existem outros exemplos pequenos e específicos, né, de grandes empresas que a gente nem sabe. Então, por exemplo, eu estava até escutando memória eletromecânica, que é um componente não necessariamente do GPU, mas para alguns tipos de semicondutores. A Bosch é, de longe, uma empresa alemã, o maior fornecedor. Então, você tem essas questões que permeiam vários lugares, tá? Taiwan, acho que é um pouco é o centro dessa questão, porque você tem realmente um risco geopolítico mais óbvio ali entre China e Estados Unidos. Mas, por exemplo, se amanhã tem um problema da Holanda com os Estados Unidos ou da Holanda com a China, você também tem um outro problema. Então, aí, até estou puxando para um lado que talvez não deveria, mas o tema do reshoring, que é um negócio que já vem sendo falado há muitos anos, na época, até na Apex, na época, olhava bastante esse tema, é um tema que deveria seguir ganhando força, né? Quer dizer, você ter mais fábricas, a própria fábrica da TSMC nos Estados Unidos, isso faz muito sentido acontecer, e aí empresas, por exemplo, de automação, Rockwell Automation, uma que a gente olhava na época, que a gente gostava bastante nesse tema, porque não tem como você fazer chip competitivamente nos Estados Unidos sem ter uma fábrica automatizada. Então, a TSMC é de fato um bom exemplo. Agora, se você tem um problema em Taiwan, esse é um problema para a NVIDIA, esse é um problema para a Apple, esse é um problema para a Amazon, esse é um problema para a Microsoft, é um problema para todo mundo, porque todo mundo depende de chips, de diferentes tipos, né? A gente está falando aqui de GPU, mas também tem chip de smartphones. A TSMC também é o maior fornecedor dentro de algumas partes de chips de telefone. Então, não é à toa que a Apple, por exemplo, está tentando diversificar um pouco de fábricas, etc. E também até faz um pouco de sentido essa questão de design próprio. Mas, que eu te digo assim, na minha concepção, se tem um problema com a TSMC, o menor dos problemas da gente vai ser NVIDIA. O problema vai ser ter o programa aqui, se vai ter computador para a gente rodar o próximo programa, assim. Agora, me preocupa um pouco mais na NVIDIA diretamente a exposição à China, porque no ano passado, né, muita gente não acompanha a NVIDIA há algum tempo, mas no ano passado essa ação sofreu, né? Ela deu um ponto de entrada, até foi o que a gente escreveu no nosso relatório lá, né? Que é muito difícil dar ponto de entrada, e mesmo quando dá, é difícil você construir uma posição. E na época ela caiu por uma questão de ciclo de game, mas também teve uma restrição do governo americano para vendas de alguns tipos de chip da NVIDIA para a China.
porque os Estados Unidos alegaram que esses chips estavam sendo indevidamente usados para fins militares. E aí existiu lá todo um debate. A NVIDIA, se eu não me engano, aproximadamente 20% da receita dela é para a China. Então, esse tipo de discussão é mais relevante direto. Se amanhã chegar uma outra restrição, por exemplo, para venda para a China, esse deveria ser um motivo mais direto para o papel sofrer, né? Porque aí você impacta receita diretamente, aí é um risco muito mais específico para a NVIDIA. Mas TSMC é um problema para todos. Assim, e agora, né? Tiagão, até pegando um gancho sobre essa sua resposta, você citou ali há pouco que para 2024 a NVIDIA está negociando a 40 e poucas vezes lucro, certo? Isso aí. TSMC está 45. mais ou menos quanto? Você tem ideia de cabeça? Não é uma empresa que eu cubro, mas deve estar muito mais deve estar abaixo de 20 vezes. Tipo 14. Eu cheguei a escutar algo por aí, 14, 15 vezes. Depois de subir bastante. Pois é. Se dá um problema em Taiwan, na TSMC, e naturalmente isso vai destruir todo mundo, e a NVIDIA é um dos nomes, por que não então estar posicionado na TSMC ao invés da NVIDIA? Você acabou de falar que não cobre, seria uma injustiça eu falar. Justo. Mas, assim, mas tem faz uma sentido, lógica por trás. Mas faz sentido. Eu não... De novo, infelizmente não cubro, nunca olhei a empresa no nível de detalhe que seria justo para dar uma resposta profunda, mas faz bastante sentido a sua provocação e eu conheço bastante gente que gosta da história. Eu não sei se... Incluindo a WHG. Manda bala, meu querido Andrew. Não, acho que... Não, exatamente isso, né? Acho que o mercado foi para a segunda derivada de beneficiários aí da história. Eu acho que NVIDIA, Microsoft, TSMC são os óbvios, né? Mas sim, tem uma razão. É outro tipo de business, né? Que nem você falar só porque, né... Sei lá, a Vale vende para um cara que faz aço e depois vende para um cara que constrói uma casa, não é tudo mesmo múltiplo, é um monte de business diferente ao longo do caminho. Então, né, TSMC é um fornecedor da NVIDIA, então a NVIDIA está meio que no top of the food chain lá, fazendo um negócio mais inovador, mais cutting edge. A TSMC é o cara que todo mundo usa, então tem seu valor que é quase um monopólio, assim. Né, por exemplo, nesse caso, né, TSMC, né, smartphones, né, talvez não vai vender tanto, PC, né, computador, muita gente comprou no Covid, agora está caindo bastante as vendas, então TSMC e o setor de semicondutor está sofrendo, mas NVIDIA está em outro mundo, né, por isso que subiu tanto e está mais, né, bem focado nisso, né? A TSMC tem vários outros clientes, talvez que são perdedores, por exemplo, é uma resposta boa. Mas só para complementar um negócio aí que você está falando, né? Eu acho que a gente gosta da TSMC não só por causa dessa tese, mas também pelo geopolítico, né? A gente viu hoje, acabou de anunciar, né, hoje de manhã, que o Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, está indo para a China, que eu acho que é um big deal, né? E tudo que a gente está ouvindo dos nossos consultores é que a geopolítica dos Estados Unidos e China vai dar uma acalmada aqui nos próximos meses e tal, que é do interesse dos dois lados, não ficar, né, aumentando esse problema. Vai ter uma eleição em Taiwan no começo do próximo ano. Parece, né, que o partido que tem o favorito e o candidato do partido seria alguém mais balanceado, não vai ser alguém nem extremo de um lado nem do outro, né, que seria ruim, né, se fosse muito pró-Estados Unidos ou pró-China para aumentar esse risco geopolítico. Então acho que, né, é um lugar bom para se esconder num mundo que está tudo acelerando. Né, você pensa no mundo de mercados emergentes, tem um monte de mercado emergente, né, que está super volátil. O Erdogan foi reeleito, né, tipo, vários outros, né, mercados emergentes sofrendo aí. E eu acho que Taiwan tem uma história boa e tem muito prêmio de risco que deve até dar uma melhorada aí nos próximos meses. E até muita gente deixou de ter posições exatamente por isso por lá, né? Eu me recordo do próprio Warren Buffett, a coisa de 2 meses atrás, e o discurso foi em cima disso, né? Exatamente. Falou do Erdogan, lembrei, ele foi reeleito recentemente, no dia que ele tava lá nas eleições saindo, entrando, sei lá, tava distribuindo dinheiro pra galera na rua, no papel, célula de papel moeda, é um clássico populista, né? Inflação a 70 e brigando pro pessoal cortar juros. Mas vamos saber que o centrão taiwanês, então, tá brigando bem nessas eleições. E aí uma pergunta taiwanês é ótimo. Eu achei interessante, você falou sobre essa aproximação,
E tem pessoas bem importantes sendo vocais a respeito disso recentemente, né? O próprio Jamie Dimon foi à China, logo em seguida foi a Taiwan, tem falado cada vez mais sobre essa necessidade de aproximação e tem já algumas pessoas acreditando que ele possa se candidatar eventualmente na próxima eleição. Seria interessante, pelos democratas, por sinal. Imagina o CEO de um banco, o principal banco dos Estados Unidos desde 2005, eu acho que ele tá lá, o 8. O Luquinhas me mandou uma thread disso também. Interessante, seria uma calmaria depois da tempestade, sei lá. Deixei aqui no ar só pra gente refletir um dia sobre o tema. Nada a ver com o que a gente tá discutindo, perdão. Vamos falar de NVIDIA. Uma outra pergunta que eu pensei, bem interessante sobre esse tema, é a respeito dessa grande mudança de expectativa que o mercado teve depois do resultado, né, que foi divulgado, e com um guidance já para esse trimestre que surpreendeu ali em quantos por cento? 75%, é isso? 60%. Isso aí, 57% para ser mais exato. 57%? Isso. 57% acima do que o mercado tinha como consenso, que um bate-bola assim que é legal a gente discutir a respeito desse tema, é tipo, da onde veio o tamanho erro do mercado? A revolução, de repente, tá mais rápida do que todo mundo projetava? Ou, às vezes, o RI também não tá fazendo um trabalho legal para... Porque é uma possibilidade. O trabalho do RI é alinhar as expectativas de mercado, né? Claro que ele não pode dar o número, mas, porra, não é todo dia que a gente vê um negócio tão grande de uma empresa que fazia 7 bilhões de receita, né? E agora está projetando fazer 11 no trimestre. Isso. Então, assim, é grande, é uma diferença monumental. E eu gostaria só de utilizar esse ponto em específico para discutir uma outra questão. Tem, atualmente, eu acho que o CEO chegou a falar sobre o mercado endereçável, né? Sobre esse tema. Se a gente está falando de 11 bilhões de dólares de receita num trimestre, em relação ao que é de mercado endereçável, tem muito espaço para crescimento, né? O que talvez justifique um múltiplo tão alto? Então, ótimas perguntas. Vamos começar pela primeira, né? Um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Do Brasil. No Brasil, eu cubro empresas brasileiras também, eu cubro as empresas de tecnologia aqui. Nos Estados Unidos, as empresas costumam escrever muito o que elas estão imaginando que seja o próximo trimestre, o próximo ano, etc. Então, tem o que a gente chama esse hard guidance, né? Então, ela vai lá e fala, o próximo trimestre o guidance é esse, nosso guidance para o ano é esse, nosso guidance para 5 anos é esse, etc, etc. Eu te diria, assim, que tem duas respostas para esse erro tão grande. Uma resposta é que a gente já viu no passado em movimentos como, por exemplo, no cripto, que eu comentei, né? Para o ano, você imaginava que ia crescer 18%, veio 40%, né? Para o ano, um trimestre ou outro, essa diferença ela fica um absurdo mesmo. Então, assim, esse setor de GPUs, ele tem essa característica meio bizarra, assim, de eventualmente vir um backlog de ordens, de pedidos maluco e surpreende todo mundo. Então, esse é um lado. O outro lado é que, assim, esse negócio pegou todo mundo de surpresa, assim. Acho que eu cubro a Microsoft também, né? Então, quando eu conversei com a RI da Microsoft, com a RI, ela me falou, olha, a gente estava trabalhando há 4 anos em stealth mode, quietinho com a OpenAI, e tá tudo lá, assim, eles estão agora a conta-gotas ali fazendo um trabalho muito de mestre de soltar esses produtos para o mundo, mas eu não consigo nem ver um banco, por exemplo, um JP Morgan, provavelmente o Jamie Dimon olhou para aquilo e falou, caramba, o que é esse negócio aqui que apareceu, chamado de ChatGPT aqui, vamos correr atrás do prejuízo, né? Até o Chief Data Officer deles comentou sobre fazer modelagens próprias lá. Então tá todo mundo tendo que olhar e falar, cara, eu preciso me adaptar a esse mundo e não tem um outro cara que não seja a
a NVIDIA aí. Qual que é a sua segunda pergunta mesmo, que eu já esqueci? Desculpa. Não, que a gente estava falando sobre o tamanho do mercado. Tamanho do né? mercado, tamanho do mercado. Então, esse ponto é interessante. A gente até explorou, fez muita conta disso no nosso relatório, né, no nosso início de cobertura da NVIDIA. Por quê? O call aqui, ele é um call de... existe um aumento de necessidade de computação, né? O que a NVIDIA faz, basicamente, é essa parte de compute, né? É o equipamento que faz o cômputo das coisas. Esse mercado de compute, segundo o IDC, que é uma das consultorias principais desse mercado, ele deveria ser um mercado que cresce 15% ao ano, que é um número alto, tá? Mas, quando você olha para onde esse mercado está indo, ele está saindo de tecnologias de computação linear, que a gente chama lá do CPU, para computação em paralelo, que é o GPU. E por quê? Porque não tem muito outra alternativa, porque o CPU ele não consegue mais me dar essa capacidade de cômputo que você precisa, principalmente para treinar modelos, que é onde a gente está vendo agora a demanda vir. Então, quando a gente olha para o mercado endereçável, a conta que a gente fez é que esse mercado de GPU, em alguma coisa entre 7 a 8 anos, é um mercado com potencial de mais de 200 bilhões de dólares de receita, vis-a-vis o que a NVIDIA está fazendo. Vai fazer, sei lá, esse ano 30 bi, alguma coisa desse tipo, um pouco mais. Uhum. Então, esse é um dos motivos que tá todo mundo, quando você olha as projeções, fala, nossa, que absurdo, tá todo mundo colocando aqui que o negócio vai crescer 30, 40, 50 ao ano, por muito tempo. É muito olhando esse tamanho do mercado e falando, caramba, realmente tem uma direção muito grande. Uhum. Agora, tem que lembrar que é um mercado cíclico. Provavelmente esse ciclo vai ser um ciclo de 2 anos, 3 anos. Então, assim, lá na frente, realmente tem esse potencial, né, que todo mundo coloca. Mas no meio desse caminho vai ter algum momento do deslize, e esse momento do deslize, aí você não tem que ter esse papel, porque aí vai ser, assim, uma chuva de venda aí em cima dessas ações da NVIDIA. Mas isso parece muito cedo ainda para acontecer. A gente está no início do ciclo. O lead time, né, o tempo que se leva. Se você quiser pedir hoje uma placa de GPU para data center, leva 18 meses para você conseguir. Isso é uma bizarrice, né? Imagina aqui, né, o pessoal aqui da XP, não, vamos montar o computador aqui, NVIDIA, dá aqui para mim como é que tá aí? Não, daqui 18 meses eu te vendo. Eu tô acostumado com a Meli, que chega no mesmo dia às vezes. É isso que é tech de verdade. Acho que exatamente. Se você sabe que vai demorar, a gente viu isso no Covid, né? Todo mundo tava double ordering. Você sabe que vai demorar para você receber, você já pede até mais do que você precisa. Né? Então, você antecipa a demanda. Você olha o mundo de venture capital hoje em dia, só se fala em inteligência artificial. Acabaram de mandar um gráfico quando eu estava vindo para cá. Você olha venture capital no ano para crypto. Tá tipo zero, assim, o negócio tava assim, voando os últimos anos e você tá tipo zero. Inteligência artificial, a única coisa que os caras falam, você conhece qualquer um nessa indústria lá nos Estados Unidos, é toda semana uma empresa de, não, eu tenho um copiloto para advogado, tenho um copiloto para educação, copiloto para sei lá o quê. Então todo mundo quer ser o cara de um nicho diferente e para fazer isso tem que ficar pedindo chips da NVIDIA, né? Então acho que essas coisas, né? Você vê o ChatGPT, número de usuários, né? Que cresceu em quanto tempo, né? Foi a tecnologia mais rápida da história, né? A gente já tinha visto lá Instagram, tinha sido rápido, TikTok, né? Todas essas coisas, isso aqui, né, foi totalmente outro nível. Então, não deu para as projeções se adaptarem rápido o suficiente. E lá nos Estados Unidos, essa comunicação é super formal, né? Você teria que pre-announce, teria que ter uma conferência, o CEO falar, não, né, a gente vai bater por muito. O cara fala, deixa para o resultado mesmo, porque provavelmente estava indo tão rápido que ele provavelmente teria que ter feito isso 3 vezes ao longo do trimestre. E, tipo, deixou para publicar quando ele tinha certeza aí dos números, né? Então, acho que é um pouco isso. Essas tecnologias têm um tipping point, né, que vocês gostam de livro, né? Não sei se alguém já recomendou o tipping point, é esse conceito que você vai fazendo um morro de areia, assim, né, botando um grão. Por que aquele grão, de repente, o negócio desmorona, né? Isso que aconteceu, a gente viu na NVIDIA, que está lá bem no centro aí dessa revolução. Agora,
Até, eu não vou deixar, o Andrew tá achando que a gente vai deixar ele escapar antes de falar... Eu quero voltar pra falar isso aqui. Vocês ficaram mudando, eu quero. Cê Vamos lá. Você vai Vou falar disso agora. daí, mas esse tema que eu vou entrar agora é um tema que você entende bem também. Inclusive, às vezes você participou no Stock Picker, você falou bastante sobre a empresa. Até acho que nessa parte... Na época, a gente tava discutindo, eu lembro disso. A gente falou de Metaverse e ele falou da Apple, lembra? Na época, E aí, saiu o bendito do óculos agora, né? Pois é. Teve o eventinho, você acompanhou o Stetter comendo pipoca em casa. Eu fiquei empolgadaço. Fiquei hypadaço, né? Nossa. Muito. Fiquei me imaginando com aquele óculos vendo o jogo do Parmeira, aumentando a tela, assim, me sentindo na Central Oeste, deitado na minha cama. Puta, maravilhoso. Sabe o que dá pra fazer? Você pode usar isso daí como uma nova estratégia. Principalmente você que tem um relacionamento de longa data já com a Karine, né? Você coloca o óculos e fala, puta, não dá agora que eu tô... Tô focado eu não tô aqui, nesse né? plano, aqui eu tô em outro. O negócio é louco, Você pode mudar o ambiente da sua casa, assim, até o fundo, enquanto você põe a tela, assistindo um jogo que tá passando, e o fundo você coloca como se você estivesse num lago com uma tela enorme, assim. Você não precisa estar, tipo, no Doideira. seu quarto. Entendeu? Maluquice. Vai ter gente que vai ficar com marca na cara que não vai tirar esse óculos aí. Porra, vai ter que tomar remédio pra enjoo. Vai dar Pois uma é. síndrome do pânico gostosa. Mas entre os anúncios, teve a revelação de um chip ali, né? O tal do M2 Ultra, né? E ele foi desenhado para impulsionar justamente essas questões aí que a gente vem discutindo até aqui, né? Esse novo momento, né? Esse novo momento de machine learning, AI, É. né? Toda essa brincadeira. Queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês enxergaram esse evento, assim? O que trouxe aí na cabeça de vocês em termos de racional para a companhia? E eu já sei que o Thiagão não curte muito a maçã, não. Não. Ele acha que a empresa não é tão maneira, não. Ele é bear na maçã. Ele é bear na maçã. Então a gente quer ouvir um pouco aí. É o E aí urso o da Andrew maçã. complementa também. Tá bom. Bom, vamos começar com o evento. Eu posso falar também um pouco o que eu acho da Apple. Acho que eu sou uma das pessoas mais negativas com papel no mundo inteiro, tanto que eu vou na TV americana com alguma frequência falar de Apple. Mas o evento foi legal. Eu acho que a gente até escreveu sobre isso. O evento do iPhone 14, para mim, foi um desastre. Assim, foi um evento muito ruim do ano passado. Muitas críticas, né? Pouca inovação. Acho que foi o pior lançamento para quem gosta de inovação em muito tempo. E o evento de ontem foi o contrário disso. Acho que não lembro de ter um evento de lançamento de um produto novo tão interessante, sei lá, talvez desde do próprio iPhone, né? Lá atrás. Muito mais interessante que o Smartwatch, né? Que o Apple Watch, etc. Eu acho que foi no caso do óculos, né? Eu diria que um evento para trazer o ecossistema de developers. Assim, difícil pensar que muita gente vai pagar $3.500 para um produto que, putz, ainda vai ter pouco conteúdo, apesar de ter Disney, apesar de ter 4K e tal, mas, poxa, precisa de mais para... vai ter o Apple Lover que vai pagar $3.500, mas... Os do Stetter, inclusive. Não tenho todo esse capital. Você vai ver com óculos no próximo... Vai ver. Só se eu surrupiar de alguém. Mas é legal para trazer, que é o que precisa mesmo. O primeiro produto tem que ser isso, para o ecossistema de desenvolvedores vir aqui, vamos criar aplicações para esse negócio. Então isso eu acho que foi muito legal. E a outra coisa que foi legal foi esse chip, porque ele é um chip com uma capacidade até para fazer... para rodar alguns modelos em máquinas locais, coisas pequenas, não vai dar para rodar um chat GPT localmente em termos de treinamento, mas você consegue ter uma capacidade interessante para aplicações mais específicas. E aí, tanto que a Intel, né,
que era o grande fornecedor aí até pouco tempo atrás dos chips dos Macs, sofreu um pouquinho aí, caiu 4%, hoje até recuperou, mas caiu aí com essa notícia do M2 Ultra, acho que é um competidor mais direto ali para eles, né? Mas enfim, o evento foi um evento legal. Agora, assim, o nosso call de Apple é mais negativo há algum tempo, acho que um pouco da nossa... assim, o principal é a valuation, né? A gente acha que não faz muito sentido um papel como a Apple, que praticamente não cresce se você pegar o crescimento de EBIT, né? Essa companhia 4, 5% ao ano, talvez ainda sendo bullish por alguns anos, né, em termos estruturais. Aí você coloca mais uns 3, 4% de crescimento por conta de recompra, vai dar alguma coisa como uns 8% ao ano, né? A gente acha que para pagar quase 30 vezes lucro num papel desse, tem um monte de outras opções. O Andrew aqui deu vários exemplos de empresas que têm um crescimento de lucro mais interessante. A gente, óbvio, respeita a superposição de caixa excelente, é uma empresa excelente, né, etc. Mas precisa ter mais inovação. Acho que assim, esse evento de ontem certamente ajuda. O mercado de AR, VR devices na nossa cabeça é um mercado que pode ser $1,5 trilhão de dólares em 15 anos. É um mercado grande, relevante. Tem a história de Índia também na Apple em relação a esse call de classe média indiana se formando e comprando iPhones também interessante, mas difícil você pagar 30 vezes lucro para uma história que está ainda um pouco lá na frente. Então, esse papel historicamente negocia na casa de 16, 17 vezes lucro, né? Então, a gente acha que tem muito desse preço de Apple que é exagerado, mas a gente vem errando esse call, né? A gente acha isso desde que o papel estava lá na casa de 22, 23 vezes PI, agora está quase 30, né? E aí, Andrew? Acho que para o mercado esse evento foi nada, assim, foi meio que, né, disappointing, assim, né? Acho que tinha alguma esperança que ele ia ser um evento que nem o Google teve, que outras empresas tiveram. A gente falou um pouco, né, de empresas que eram vistas como AI losers para AI winners, das mega caps, que a gente falou um pouquinho aqui, né, algumas já tiveram esse momento, né? Acho que uma grande tese no mercado que a gente simpatiza né, você não quer ficar vendido uma empresa que qualquer dia você vai acordar e vai ter aquele momento AI, e o medo era que esse seria o momento da Apple, né? Então não dava para ficar vendido para esse evento. Passou o evento, não teve nada demais, até foi, né, na margem mais caro e mais longe a data de venda, vai ser só próximo ano, $3.500, o mercado achava que ia ser $3.000 e no final desse ano para comprar para o Natal, e realmente não foi nenhum desses dois, e ficou claro que vai ser um negócio de nicho, apostando num futuro, né, bem longe, talvez, para fazer alguma diferença para a empresa. E não tem muita coisa de AI, teve esse chip, mas não é uma coisa revolucionária também. Poucas coisas também, né, mexem muito ponteiro para a Apple. Então, acho que é nesse sentido que o mercado tradou o evento, mas Apple como um todo, acho que eu falei aqui da última vez, concordo que é caro para o que não cresce muito, justamente agora. O iPhone não está com nada revolucionário, é só uma melhoria incremental todo ano. Mas você pode falar, né? Acho que nem a gente viu nesse evento ontem, né? Se pensar no longo prazo, né? Você pensa quais são os dois maiores mercados, talvez 3 maiores mercados endereçáveis, eu acho, né? Do futuro, né? Acho que seria o carro autônomo. Eu, pessoalmente, acho que a Apple vai acabar entrando nesse business e tem tudo para ser um grande vencedor. De alguma forma, tem várias formas que eles podem entrar nesse business, né? Eu acho que esse metaverso que inclui esses, né, Oculus aí, o Vision Pro, né, que é o da Apple, eu acho que, né, falamos na última vez que eu estava aqui, né, que eu acho que o Facebook talvez não vai ser o vencedor, gastou uma grana, né, incrível nisso, e vai acabar sendo a Apple que vai ser o vencedor nisso, e talvez o mercado de saúde também é outro mercado gigantesco, né? Então você pensa, tipo, sei lá, os próximos 10 anos, uma coisa assim, eu acho que a Apple talvez vai ser um dos líderes nesses 3 mercados que, cara, não tem nada de lucro hoje, então
talvez, enquanto isso, o produto dele é um negócio que você fica recomprando toda hora, não é mais uma empresa de hardware. Ele pode até anunciar que, né, você vai ter uma mensalidade, uma coisa mais de subscription, alguma coisa assim no meio termo, e você vê que o múltiplo merece ser um pouco mais alto mesmo, e ele gera muito caixa. Então, em termos de free cash flow yield, a ação não é tão cara quanto em termos de PE. Né, tem muita empresa de software que fala 30 vezes PE, mas é PE que o cara está ajustando por, né, options que ele paga para todos os funcionários. Se ele tivesse que realmente pagar bônus do cara em caixa, aquele PE seria, sei lá, 60 vezes, não 30. Então, né, se você olha o free cash flow mesmo do cara e ajustasse isso, né, o free cash flow é bem baixo, enquanto uma Snowflakes falou que é fantástica, cresce bastante, mas tipo, até depois de cair muito, o cara ainda está menos de 1% de free cash flow yield, né? Então, enquanto a Apple, né, até depois de toda essa alta, ainda está ok. Então, a gente acha um longo prazo uma grande empresa, mas tem muita coisa no preço, então meio que não tem nada para fazer, assim, a Apple um pouco o jeito que a gente pensa. E o resto da carteira aí, hein, que a gente tava entrando lá e mudou, mas queria ouvir. Você tá procurando Sim. os vencedores aí, como é que tá isso? Então, a gente acha que, né, então, se você pensar nas grandes FANGs lá, né, eu acho que Google já foi de perdedor para vencedor, né, Microsoft é o vencedor, né, na cabeça de todo mundo, claro, Nvidia virou uma dessas FANGs, eu acho que sobra, além de Apple, que a gente já falou aqui, sobra Amazon e Meta, que eu acho que são duas que o mercado ainda não entendeu que podem ser vencedores de AI, né? Só para falar de Meta rapidamente, porque o call é Amazon, né? Que você estava pedindo uma ideia, eu acho que a Amazon é uma que a gente está bem animado. Meta, eu acho que o algoritmo melhorou muito, né? E quando você pensa em AI em geral, que eu estava falando, é difícil ver como é que o cara monetiza isso, né? Porque no final das contas vai ser só um negocinho legal que você usa, então pode ser uma coisa que só prolonga, né, o seu moat, né, que fala, né, em português, não sei como é que fala, mas né, essa ideia que você tem barreiras de entrada e vai continuar passando preço, vai continuar crescendo, vai dominar o teu nicho. Talvez se você incorporar AI, isso estende um pouco a durabilidade do teu business, né? Então, Adobe, eu dei esse exemplo. Se vocês querem ver vídeo legal, tem um vídeo da Adobe, o que você consegue fazer agora com AI lá, né? Que imagem é um negócio difícil de mexer, você faz com AI, você escreve lá, bota um lago bonito aqui na frente, sei lá o quê. O cara vai lá, escolhe um lago na imagem, bota um ciclista andando lá, o cara vai, né, botando do jeito que você quer, você bota uma coisa, o cara já vai preenchendo lá. Então, uma coisa você fala, isso aqui é legal pra caramba, mais uma razão para eu comprar o Adobe se eu sou, né, dessa indústria. Mas não é uma coisa que, não sei, tipo, o Microsoft até anunciou, né, que o Office vai ter uma coisa de AI que você paga mais e tal. Então pode ser que isso, né, gere mais receita, mas é uma exceção, eu acho, né? Eu acho que no caso de Facebook, né, realmente, você pode ter uma coisa, a gente já vê, né, o Instagram, né, que é bem personalizado para cada um, o que você gosta de olhar lá e tal, e vai ficar hiper personalizado, né, então acho que eles vão conseguir melhorar mais e mais o que eles conseguem cobrar do anunciante para você e conseguem monetizar isso mais e mais. Então acho que talvez, né, aprofunda um pouco o ecossistema deles. O modelo que muitos startups de AI estão usando é o que o Meta criou, né, na verdade. Então, né, eu acho que eles são bem posicionados nesse mundo já. Relacionado a isso, né, fazendo a ponte um pouco para a Amazon, né, eu acho que Microsoft, né, gostaria até que ele tivesse falado antes para eu rebater, mas agora que a gente emendou, o OpenAI, né, que é o ChatGPT, é legal pra caramba, é o símbolo aqui da revolução, que a gente falou no começo, mas não sei se daqui a 5 anos vai ser o vencedor, é muito cedo para dizer isso. E uma das coisas que eu não gosto, né, é que é um ambiente fechado, né? Muitas poucas coisas no mundo, né, acabam dominando sendo ambiente fechado. A Apple talvez é o mais, né, conhecido, grande exceção, mas normalmente o capitalismo funciona bem com coisas abertas, que as pessoas colaboram e desenvolvem a melhor coisa, cada um, né, do que com incentivo certo, do que um cara só fazer tudo. Além disso, é muito caro. Então, por que os startups estão usando esse modelo que o Facebook desenvolveu? Porque para você pagar para o ChatGPT, né, para rodar os seus modelos lá, acaba sendo muito caro para um startup. Então, o que a gente acha que vai realmente dar certo é esse modelo aberto, que é o que a Amazon está apostando. Então, fez várias parcerias com os líderes disso.
E a Amazon se beneficia indiretamente, né, de várias formas. Você falou um pouco de AWS, né, que eu acho que a gente falou, né, eu acho que o lado de e-commerce vale zero quase, né, então eu diria que não é o core business da Amazon, né, eu acho que a AWS é o core business e a Amazon estava sofrendo porque os volumes estavam começando a desacelerar, ainda estava crescendo bem, né, Azure, AWS, Google Cloud, são os 3 grandes de nuvem que você tinha perguntado antes, e o grande problema do mercado é que todo mês, né, a gente pega uns dados alternativos lá, mostrava desacelerando, porque os startups, justamente a AWS é muito mais focado para startup, né? A Azure é muito mais para as companhias grandes e tal. E, né, com venture capital secando, né, essas empresas que não têm lucro colapsando, todo mundo estava cortando o gasto, então fala, a AWS não sei quando que vai parar essa tendência, porque demora um pouco para você ir reciclando, né, seu contrato com a AWS. Eu acho que agora com AI, você fala, não sei quando que vai chegar no bottom isso que vai começar a virar, mas eu já sei que tem uma grande demanda em algum momento, eu já sei o que vai ser a próxima pernada de AWS, então só pelo lado de consumo de dado, né, em geral, AI, etc. Mas o outro lado é ele, né, fazendo essa parceria com esses caras, que nem Microsoft, né, com Azure, com também ChatGPT, mas acho que talvez a Amazon não é tão percebido como esse vencedor, e no final das contas pode acabar sendo o grande vencedor, que é, se você é uma empresa qualquer, você quer entrar nesse jogo de AI, ou se você é um startup que quer desenvolver esse copiloto, etc., você vai ter que, né, ter esses modelos, né, que você usa para treinar né, com todos esses dados, etc. E eu acho que faz todo sentido a Amazon te ajudar nesse processo, é isso que está acontecendo. A gente ouve de startups, né, que eles vão falar com a Amazon, que você tem que já fazer o contrato lá de, né, quem que eu vou usar, e qual que é o diferencial de AWS ou de Azure, sei lá o quê. Aí você fala, não, eu te ajudo aqui nesse processo de se desenvolver, né, sei lá, a solução que você está querendo desenvolver. Então, acho que vai ser mais um feature, no caso deles, que vai, né, meio que lock-in, né, meio que botar o cliente para ficar alinhado com você para o resto da vida. Então, vai ser muito dado novo que vai ser criado e você vai criar um monte de cliente novo que está mais alinhado com você do que nunca, e depois é difícil você tirar todos os seus dados e passar para outro cara de nuvem. Se ele for um serviço bom, você fica com ele por muito tempo. Então, eu acho que né, a gente está, né, algum dia alguém chega e tem um evento da Amazon, algum analista escreve, né, um relatório que faz barulho, alguma coisa assim, ou no resultado da Amazon, a Amazon fala, realmente a AWS está virando porque isso começou a fazer preço. Eu acho que é uma coisa que pode subir muito, porque não é uma coisa que está sendo falada muito e realmente é um grande vencedor, na nossa opinião. Muito bom, muito bom. Agora, Henrique Stetter, diga lá. Vamos para aquele momentinho gostoso do programa? Bem-vindos ao Ping Pong. Para você que está pela primeira vez aqui, é bem simples. É o momento Marília Gabriela do programa. A gente manda perguntas rápidas com respostas rápidas dos nossos convidados do tamanho de um tweet. 280 caracteres. 40, ou infinitos. Hoje em dia, se você tem fez o... textão outro dia que eu vi. Fiz. Eu falei, puta, Fui esse moleque. cara é um Eu fui moleque. traidor de Mas sabe o que primeira é? Vou te falar. Muito do nosso trabalho em produção de conteúdo é aproveitar o que já foi feito, né? Uhum. Eu já tinha escrito aquilo pro LinkedIn. Entendi. Eu falei, não vou fazer uma thread, cara. Copiei, colei e fé. Fala pro chat, transforme o meu texto Ah, no não. tamanho... Ah, velho, não. Você tá muito tech head, vai, pro meu gosto. Sou um chat boy. Você tá muito... Deixa os caras que moram com você escutar isso pra você ver que você vai ser zoado essa semana aí. É sacanagem. Chat boy. Mas é isso. Bom, como sempre, nos últimos programas, a gente fica tão interessado na pauta que a gente faz o quê com o ping-pong? Deixa ele com o tempo mínimo. Uma né? perguntinha Uma aí. pergunta, que é a do livro. E por sinal, o Thiagão já até respondeu. Mas eu vou mandar ele falar outro. Outro? É outro. Você quer 2, né? Você é guloso. Dois livros. Olha o cara, que isso? Tá muito Zé Gracinha, cara. Tá aqui. Vocês estão vendo, né? Depois eu sou demitido junto. Olha lá. Ah, hoje tá tranquilo. Você tá ligado? Porque a nossa demissão é simultânea, Hoje né? dá pra cortar. Bom, a nossa biblioteca dos gestores fica lá no nosso Instagram, @StockPickers_. Só clicar no link da bio, tá lá, biblioteca dos gestores. Todos os livros recomendados da história do Stock Pickers desses 4 anos estão lá. Então, São só você 200 acessar. programas quase, né? Imagina Exatamente. quanto livro não tem lá. Tem bastante livro, tem bastante título. Tá a biblioteca inteira lá. É isso. É isso. Bom, os dois já falaram o nome de livro aqui.
É verdade. Mas eu vou pedir outro, que eu tô malvado hoje. Então, Andrew, você que é o repetente, é da casa já, manda um livro aí pra galera. Dado que o tema do de AI, né, acho que um livro não tá tão atual, mas AI Superpowers, né, um livro bem legal, né, o Thiago até falou esse conceito de comparar com a Revolução Industrial, acho que veio daí a analogia original, ele mostra esse conceito bem, mas é na época que a China estava mais na moda, a gente falou de inteligência artificial por sei lá quanto tempo, e não falamos nem de China, né, antigamente Doideira. era Estados Unidos e China são as duas superpotências, era no auge lá do Covid, você fala, putz, né, o Brasil tá ferrado, porque nunca vai conseguir competir com esses caras. Os Estados Unidos leu esse livro e limitou, né, esses chips para a China, esse Chips Act do Biden, e realmente a China vai sofrer com isso porque não consegue pegar os chips da Nvidia de ponta, por exemplo, né, então tá correndo com peso nas costas, enquanto o americano tá lá correndo, né, bem mais rápido, acho que mas é um livro legal, AI Superpowers. Muito bom. E você, Thiago? Além do que eu comentei, esse Competing in the Age of AI, que eu mega recomendo, livro, acho que é um dos melhores livros que eu li em muitos anos. Tem já que é o tema é semicondutores também, Chip War, é um ótimo livro que junta toda a parte histórica da indústria de semicondutores, conta desde o início que aconteceu e como várias dessas empresas foram criadas para fins de mãos dadas com os governos, né? Então tem histórias do Pentágono, né? Com a Texas Instruments, a própria Intel fazendo várias coisas também com a ajuda dos governos, a Samsung, por exemplo, dentro da Coreia. Então uma relação muito interessante entre essas empresas, esses setores e os governos e o que desenrolou até a história da TSMC, inclusive, falando sobre Taiwan. Aí, Sensacional. tem livro pra caramba pra vocês lerem, hein? Isso aí. Você que Fica é um aí. devorador de livros, Tô lendo menos do que eu gostaria ultimamente, mas eu vou voltar pro Pace já. para de tomar vinho, cara. Então, é que eu tô nessa... Aí eu tô lendo livro de vinho, Ah, entendi. entendeu? Eu dei uma segurada. Então, Pô, é eu uns fiquei a livros vida meio inteira bêbado só mesmo. lendo coisa de mercado, um pouquinho de... Ah, ou coisas não, relacionadas tá ao bom. mercado política, né? Essas coisas. é Agora, ótimo. tecnologia. Diversificado, é bom. Ler um pouco sobre livro, sobre vinho, né, no Sim, caso. sim. Bom, é isso aí. Bom, episódio entregue, tá aí, uma verdadeira aula. Adorei esse episódio, foi muito bom. Fera demais. Ficou uma dinâmica bacana. Pô, O Andrew também veio, você viu, a gente deu aquele toque pré-programa, esse toque faz a diferença, você percebe, né? Você percebe. Essa simples frase muda tudo do episódio. Que daí eles já ficam com essa interação, e como eu gosto dessa interação, cara, aumenta muito o valor do episódio. Ficou muito legal. Bom, acompanha o trabalho da WHG, galera. Eles são praticamente um buy-side com um sell-side embutido de graça. Vocês têm lá Twitter, pô, tem grupo, eu tenho no WhatsApp, recebo todo dia, tem material muito, assim, muito bom mesmo, profundo, interessante, vários gráficos. Acompanhe também o trabalho do Thiago, a gente mandou lá na nossa comunidade do Telegram, acho que eu mandei o da Apple também, mandei o de NVIDIA, o relatório de NVIDIA e o da Apple lá pra galera olhar, que o Luquinhas que me mandou. Ficou muito bom mesmo. E acompanha o trabalho do Luquinhas também. É isso. Ele não produz nenhum conteúdo, mas ele tem o Twitter, entendeu? E ele é entusiasta. Segue ele no LinkedIn. Vamos acompanhar o Lucas no LinkedIn. Lucas Biolchini, vai lá que vocês vão encontrar o Luquinhas. Acompanhe Ele é todos fera. os próximos passos O Luque, profissionais. vamos acompanhar os próximos passos do Luquinhas, que o Luquinhas é fera. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Tchau. Show me the money.